Bom, pessoal, dando sequência aqui à nossa aula de mínimo e múltiplo comum, nós resolvemos até a aula anterior, né? Aliás, eu passei para vocês o conceito e de como resolver, encontrar o mínimo e múltiplo comum de entre dois ou mais números, perfeito? Só que agora vem o interessante. Quando eu vou utilizar ou como que isso é cobrado nas bancas de concurso e processo seletivo? Eu falei para vocês na aula anterior, quem não assistiu e quem tem dúvida em MMC, assista a aula anterior. Eu tinha falado para vocês sobre o MMC sendo cobrado em concursos públicos para cargos de nível superior, né? Nós temos aí um exemplo que agora, em fevereiro de 2023, vai ter o concurso efetivo da Prefeitura de Tabapuã, São Paulo, onde no edital lá, para cargo de magistério, que são os professores em nível superior, é um dos itens cobrado no edital. Está lá, MMC, MDC, que é o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum também. Tá? A gente vai trabalhar o máximo divisor comum já já. Mas veja, lá para ensino médio, por exemplo, a VUNESP, quando ela pega cargo para ensino médio, um exemplo, Polícia Militar, tá? Ela sempre cobra também MMC. Vai ter sempre uma questão perdida lá. Tanto é que eu coloquei aqui questões da VUNESP trabalhadas, certo? Bom, a aula anterior, para não ficar muito longa, eu deixei para fazer tudo essa aula. Então veja, eu quero saber como que isso é cobrado, como que o MMC é cobrado em questões de concurso, processo seletivo. Vamos identificar então já na primeira situação, tá? É isso que eu gosto de trabalhar com vocês. Não é só conceito, não. A gente tem que entender onde que isso é trabalhado, certo? Bora? Primeira situação. Três viajantes seguiram hoje para Petrolina. Beleza. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias. O segundo, de 15 em 15. E o mais velho, de 20 em 20. Presta atenção. Deixa eu afinar isso aqui, senão fica muito horrível de ver, né? Se eu estou falando que é de 12 em 12, o primeiro está indo de 12 em 12, significa que são os múltiplos de 12. Ele viaja em 12, 24, 36, né? De 12 em 12. O segundo de 15 em 15. E o terceiro de 20 em 20. Então a gente já viu que a gente está falando dos múltiplos. Mas vamos para a pergunta. Daqui quantos dias viajarão juntos novamente? Nós estamos falando de múltiplo. Múltiplo, certo? O exercício ele quer saber em quantos eles viajarão juntos novamente. Então ele quer saber o juntos, que é comum. E como ele quer saber daqui quantos dias isso vai acontecer, é o próximo dia que vai acontecer, já que hoje eles saíram, tá? Então nós temos o mínimo. Olha que fácil. Então se eu estou falando, se dá a ideia de que vocês estão lendo o exercício, se dá a ideia de múltiplo de tanto em tanto, e aí ele pergunta sempre, daqui quantos dias novamente, juntos novamente, daqui quantas horas ele vai ter que fazer tal coisa novamente, quando eles vão se encontrar novamente, tá? Isso é a ideia do mínimo múltiplo comum. O que nós vamos fazer? Nós vamos achar agora o MMC. Porque se eles saíram a partir do zero, que é hoje, os próximos é só a gente seguir de 12 em 12, de 15 em 15, de 20 em 20, se nós formos por aquele método de sequência dos múltiplos, ou por fatoração. Eu vou fazer por fatoração, tá? Quem entendeu pelo outro jeito na outra aula e quiser fazer por aquele jeito, perfeito. A linha aqui tá espetacular, mas vamos lá. O primeiro número primo é o 2. Eu consigo dividir por 2 os números pares. Então, aqui ó, dá para dividir por 2, aqui dá para dividir por 2. Ainda eu consigo dividir por 2. Ó. Aqui dá 3, aqui dá 5. O 15 não dá, então eu só copio. Agora, por 3, eu consigo dividir esse...
consigo dividir esse, que dá 1, certo? E consigo dividir o 15, ó. 1 mais 5, 6, que vai dar 5. E agora é só por 5, né? Pronto, ficou tudo 1, o que eu faço? Multiplica os fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, daqui 60 dias, eles viajarão juntos novamente. Perfeito? Identificaram? Vamos para a situação 2. Olha que legal esse. Um corredor dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Em torno de um percurso em 12 minutos. Eu acho que é em torno de alguma coisa aqui, ó, que na hora de digitar eu não coloquei, tá? Em torno de, sei lá, uma pista de corrida ou algo desse tipo, tá? O importante aqui é saber que o corredor ele dá essa volta, né? Em 12 minutos. Já o outro corredor completa o mesmo percurso em 14 minutos. Se ambos saem juntos de um ponto inicial, ou seja, partiu do zero, de quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? De quanto em quanto? Múltiplo. Tá? Se encontrarão no mesmo ponto comum do ponto de partida. Então, por que eu vou achar o mínimo, professor? Porque ele quer saber, ó, de quanto em quanto tempo isso vai acontecer. Então, eu quero saber qual que é o primeiro múltiplo, que é o diferente de zero, porque eles já saíram dali, o ponto inicial, e qual vai ser o próximo, tá? Então, esse mínimo múltiplo comum, já deu a ideia aqui. E por que esse daí vai dar a ideia de múltiplo? Porque além da pergunta tá falando ali, ó, de quanto em quanto, nós temos que, vamos pensar, se o corredor, se o primeiro ali, ele faz a volta completa em 12 minutos, significa que cada volta ele vai de 12 em 12, ó, uma volta, 12 minutos, duas voltas mais 12 minutos, três voltas mais 12 minutos, está indo de 12 em 12. Beleza. Vamos fazer então a fatoração. Dá para dividir por 2, aqui dá 6 e aqui dá 7. Dá para dividir por 2, aqui dá 3, aqui dá 7. Agora só por 3, que aqui dá 1 e aqui dá 7. E o 7 é primo, só é divisível por ele mesmo, tá? Terminou ali, o que a gente faz agora? A gente multiplica. O que nós vamos fazer? 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 7, 84. Alternativa B de bola.